Olá, o dia de hoje estudaremos a mecânica dos fluidos, o caso estático, o caso dinâmico e responderemos o que acontece quando estamos afundados dentro de uma piscina, como o caso particular de estático, da mergulhadora estar a essa profundidade fazendo esse gesto com as suas mãos. Quais seriam as forças que fazem ou que agem sobre o corpo da mergulhadora? Porque às vezes sentimos dor nos tímpanos quando nos afundamos mais dentro de uma piscina. Porque a mergulhadora necessita de algumas massas, alguns pesos em torno do seu quadril para não boiar tão facilmente? Para responder a essas perguntas, começaremos analisando principalmente os estados da matéria. Sabe-se por nosso dia a dia, para o caso da água, os três estados mais acessíveis ao nosso cotidiano, o estado sólido, líquido e gasoso, os conhecemos no freezer, os conhecemos da água que bebemos ou da água na hora de ferver. Mas todos os três estados dependeriam justamente de alguma informação que temos acesso, a temperatura. Sabemos que a água está sólida, tem um volume definido e um formato definido, formato de cubo de gelo, formato de calota polar, mas se à medida que aumenta a temperatura, transforma-se em água líquida. Tem um formato indefinido do próprio pote, do próprio recipiente que contenha esse fluido, esse líquido, e seu volume, de fato, será definido. Tantos litros de água bebe uma pessoa por dia. Mas à medida que aumenta a temperatura, transformaria-se no estado gasoso, que não tem volume nem formato definido. O importante é mostrar que os três estados da matéria estão relacionados com a temperatura. E justamente no nosso cotidiano poderíamos experimentar os três estados na hora de um café da manhã, ou, por exemplo, num dia muito frio do inverno do ano 2013, na cidade de Florianópolis, experimentou-se neve, a água do mar, no estado líquido e justamente as nuvens de condensação, observando-se nessa imagem os três estados da matéria vistos aqui no Brasil. Mas para começar a discussão de hoje, permita-me perguntar-lhes qual dos dois objetos, o bloco de madeira ou o bloco de aço, tem mais massa? Como poderíamos responder essa pergunta se ambos objetos têm o mesmo formato? Sabemos por nossa intuição que a madeira é mais leve e diria-se de maneira vulgar que o próprio bloco de aço é mais pesado. Claro, em física seria mais massivo. Nesse caso, imaginemos que esse bloco de madeira, de largura, comprimento e altura, essas informações, três dimensões espaciais, implicaria que o outro também de aço tinha as mesmas três dimensões espaciais. Portanto, ambos blocos têm o mesmo volume, expresso mediante a multiplicação das três dimensões espaciais, comprimento vezes comprimento vezes comprimento, comprimento ao cubo, portanto, expressando-se em centímetros cúbicos ou metros cúbicos. Mas se ambos objetos têm massas diferentes, espero fazer-me entender com a M minúscula e a M maiúscula, poderíamos definir a massa distribuída em todo o seu volume. Há essa razão de quilogramas por metro cúbico, há essa razão de mais massa por o mesmo volume. Diríamos, portanto, que os objetos que tenham mais massa no mesmo volume seriam mais densos. E justamente a densidade é uma propriedade inerente à matéria, aos elementos, às substâncias homogêneas, no qual expressaria-se quanta massa esse elemento de um determinado volume apresenta. Por mais que seja um pedacinho pequeno de ouro ou um lingote gigantesco de ouro, a razão da sua massa pelo seu volume será uma propriedade inerente a essa substância ou a esse elemento puro. Mas se temos que a densidade expressa-se em função da massa pelo volume, diria-se, portanto, que um objeto mais massivo no mesmo volume será um objeto mais denso, como o caso do aço em relação à madeira. Se for o contrário, se temos a mesma informação anterior, mas o objeto torna-se muito voluminoso, implicando que a sua densidade seja bem baixa. Algo particular acontece no nosso dia a dia com o isopor, pois tem uma massa muito pequena e um volume bastante notório, uma densidade
muito pequena, minúscula. Para alguns materiais do nosso dia a dia, poderíamos ter, no caso do sangue, o sangue com uma densidade um pouco maior que no caso da água normal, a água doce, a água de beber, equivalente a 1000 kg de massa por metro cúbico. O sangue, em virtude de que não só é água, tem uma densidade um pouco maior. Poderíamos compará-la com outro líquido bem do nosso dia a dia, como o caso da glicerina, referente ao sabão para limpar a louça, com uma densidade um pouco maior, implicando que 1 metro cúbico de glicerina tem uma massa de 1.260 kg em relação à água, que tem 1 tonelada por metro cúbico. Se pudéssemos compará-lo com materiais sólidos, como o caso ferro e aço, cuja diferença química está associada à composição, à quantia de carbono, tem uma densidade notória, 7.800 kg por metro cúbico, mas há objetos muito mais massivos, muito mais densos, como o caso do chumbo, o mercúrio, ou se fôssemos ao espaço sideral, observaríamos que estrelas anãs brancas ou estrelas de nêutrons teriam uma densidade gigantesca, cuja interpretação ou escala do nosso dia a dia não conseguiríamos palpá-la. Um número enorme, uma ordem de grandeza gigantesca. Para começar essa discussão, imaginemos que alguém bebeu leite. E o leite inteiro de vaca caracteriza-se por uma densidade média equivalente em gramas por mililitro, ou 1,034 gramas por mililitro. Enchendo o recipiente de 1 litro de leite, como se observa aqui, de vidro, de 1 litro de quantia ou volume, quantas quilogramas de massa terá esse litro? Para responder essa pergunta, pelo menos um dos meios para respondê-la poderia ser mediante a informação crucial, a quantia ou volume, 1 litro de leite. Sabemos que 1 litro de leite em mililitros equivale a 1000 vezes 1 mililitro, 1000 mililitros ou litro. Um fator de conversão, uma unidade completa na física. Simplificando as unidades, litro com litros, e posteriormente sabendo que por mililitro a massa do leite é de 1,034 gramas, diria-se que essa grama transformada para quilogramas ou 1000 gramas, equivalente a 1 quilograma, teríamos que as unidades de gramas com gramas simplificam-se e a resposta completa será a multiplicação dos números no numerador dividido pelos números completos de multiplicação do denominador, implicando que 1000 com 1000 simplifique-se e a resposta seja expressa em quilogramas. Ou seja, que 1 litro de leite tem uma massa de 1 quilograma 0,34, perdão. Mas se pudéssemos usar alternativamente a definição de densidade, se conhecemos o volume, poderíamos expressar a sua massa. E nesse caso, conhecendo o volume de 1 litro expresso em mililitros, 1000 mililitros, simplificando as unidades de mililitros, expressaria-se a quantia de massa em gramas, que por sua vez equivale à mesma informação anterior em quilogramas. Dessa forma, temos a resposta por 2 meios ou 2 caminhos diferentes. Para um segundo exemplo de densidade, imaginemos que alguém mistura 125 ml de mel com 375 ml de etanol mediante um liquidificador e obtendo uma substância completamente homogênea. Qual será a densidade da mistura homogênea obtida, sabendo que a densidade do mel é maior que a do etanol e é maior justamente 1,35 gramas por mililitro em relação ao etanol de 0,81 gramas por mililitro, sabendo que o mel é bastante conhecido no nosso dia a dia e o etanol é um combustível que faz funcionar muitos veículos populares aqui no Brasil. Se a massa total do sistema expressaria-se como a contribuição do mel, rotulado pelo número 1, e a contribuição de massa do etanol, rotulado pelo número 2, poderíamos mencionar, portanto, se conhecemos o volume do mel e o volume do etanol, então as massas expressariam-se em função dos volumes e em função da densidade.
e, portanto, a massa total do sistema expressaria-se em relação à soma dos volumes, tanto do mel como do etanol, e com alguma densidade que lhe caracterize a essa mistura homogênea, tendo presente para o mel e para o etanol as contribuições de massa, e dessa forma, com essa equivalência, conhecendo as informações pertinentes, poderia isolar-se a densidade total da mistura homogênea, mostrando que essa equivalência dependerá das densidades particulares das substâncias que compõem essa mistura homogênea, mas também haverá alguma informação referente à quantia de volume que cada uma dessas substâncias fornece. O mel tem um volume dado, o etanol tem mais volume, só que menos densidade, e a esses termos que multiplicam as densidades, vista nessa última equivalência, nos permitiria interpretar esse resultado como sendo uma média ponderada, cujos fatores de ponderação são os volumes de cada uma dessas duas substâncias, obtendo a média ponderada, a densidade total dessa mistura homogênea. Se substituíssemos os valores, teríamos que o volume total seria de meio litro, ou 500 mililitros. Para o caso do mel, a sua massa, a sua contribuição na densidade vezes o volume. Para o caso do etanol, a sua densidade vezes o volume. Poderíamos simplificar mililitros com mililitros, mililitros com mililitros, e nesse caso teríamos que o numerador expressaria-se em gramas e o denominador está em mililitros, unidades compostas de densidade. Densidade volumétrica de massa, que no caso dessa mistura homogênea terá um valor maior que a menor contribuição de densidade, no caso do etanol, maior que 0,81, sem embargo, menor que a densidade do mel, um valor intermédio que dependerá da média ponderada em relação ao volume associado de cada uma dessas duas contribuições, mel e etanol.